Sobre um assunto que está muito em alta no Alto do Jequitinhonha, porque alguns estudos mostraram que essa é uma região que tem um grande potencial para a produção de própolis verde. Esse é um produto muito valorizado no cenário internacional, principalmente na Ásia, e inclusive se essa produção crescer, for efetivada, pode dobrar a renda dos produtores locais. E o que está acontecendo agora? A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco, a Codevasf, e com o apoio ali da Emater, tem investido em um projeto que já começou a capacitar apicultores e distribuir alguns materiais para estruturar essa produção. Uma pauta muito importante, principalmente se a gente pensar aí no tarifaço de Donald Trump, pode ser uma oportunidade para que o nosso comércio, nossas relações com a Ásia fiquem ainda mais fortes. Para a gente poder entender um pouquinho mais sobre esse investimento, sobre esse projeto, a gente vai conversar agora com o chefe da Unidade de Desenvolvimento Territorial da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba, Alex Douglas Martins Demier. Alex, seja muito bem-vindo à 98 News. Bom dia. Bom dia, a satisfação estar aqui conversando com vocês, estou à disposição. Começo te perguntando como foi descoberto esse potencial da região do Alto Jequitinhonha para a produção de própolis verde. Bom, a Codevasf já trabalha no fomento à apicultura já praticamente há 20 anos. E a partir de 2021 nós iniciamos nossas atividades no Jequitinhonha. E nós, a partir do momento que começamos a atuar lá, sempre nós ouvíamos pessoas dizendo, apicultores dizendo que tinha própolis verde na região, mas inicialmente a gente não acreditou, depois realmente nós identificamos essa produção e aí então começamos o trabalho de fomento aos apicultores. Alex, aproveitando esse final da sua resposta, como tem sido justamente essa capacitação junto aos apicultores e como tem sido essa receptividade desses trabalhadores que veem aí uma nova oportunidade de ampliar negócios ou até mesmo de começar um novo negócio? Olha, a receptividade tem sido excelente justamente pelo potencial de produção e pelo valor da própolis, né? Hoje a própolis de primeira qualidade, ela chega até R$ 500 o quilo dela bruta, né? Sem beneficiamento. Então, é uma possibilidade de geração de renda bem concreta. Anteriormente, os apicultores dessa região focavam só na produção de mel e agora, a partir desse trabalho, nós estamos diversificando a produção, focando também na própolis. Eu estava vendo um estudo que a companhia tinha divulgado justamente para poder identificar esse potencial na região, e aí foi observado que na região do Alto do Jequitinhonha a gente tem uma planta naturalmente muito abundante, que é o alecrim do campo. É uma planta que é nativa, que confere, então, essas características para o própolis. E aí eu queria entender, Alex, a partir do momento que a gente tem isso crescendo naturalmente, não há uma necessidade de um fomento para intensificação da planta, isso já facilita focar só na produção e não focar tanto no material, né, de produção, porque ele já vem naturalmente. Isso traz uma facilidade para que esse setor cresça? É disso que a gente está falando? Inicialmente sim, porque o alecrim do campo ele não ele é produzido em determinadas regiões naturalmente. Então, até esse momento imaginava-se que esse alecrim do campo e a própria verde eram produzidos aí em torno de 100 municípios, 100 a 150 municípios em Minas Gerais, naquela região ali do Alto São Francisco, Centro-Oeste de Minas. E a partir dos estudos da UFVJM, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, que também é parceira nesse projeto, foram identificados aí mais de 40 espécies desse alecrim aí na região do Alto do Jequitinhonha, né? Então, mostrando o grande potencial dessa região para a produção de própolis. Hoje a gente está falando de que tipo de mercado? A gente já tem uma inserção de Minas nesse mercado de venda de própolis verde. Ele é um mercado que
bom, a gente sabe que tem um potencial para exportação, mas o olhar é voltado exatamente para isso, ou há uma demanda interna também que pode ser suprida por essa capacitação? Não, há uma demanda interna crescente, principalmente após a pandemia, né? Que as pessoas começaram a se preocupar muito com a questão da saúde. O própolis é um suplemento e um remédio natural, né? Então, é uma realidade já esse mercado. Minas Gerais é o grande produtor de própolis verde do Brasil, praticamente outros municípios, tem poucos municípios em São Paulo, e grande parte desse própolis verde, cerca de 80%, é exportado para Japão, China e países do Oriente Médio e da Ásia. Alex, chama atenção o valor do própolis verde. Chega aí a aproximadamente R$ 450 por quilo. Dá para dizer que essa pode ser uma virada de chave econômica para esses produtores do Jequitinhonha? Ah, certamente, porque se você imaginar que 1 quilo de mel hoje no atacado está girando em torno aí de 12, 13 reais, né, e uma colmeia produz na média em torno de 30, 40 quilos, vamos dizer assim, uma média regional, né? E o próprio verde de uma colmeia produz 1 quilo, então você vê que mais do que dobra a produção, né? A renda, na verdade, porque aquela mesma colmeia que continua produzindo os 30, 50 quilos de mel também vai produzir 1 quilo de própolis anualmente. Então, essa realidade é que essa produção e a comercialização praticamente vai dobrar a renda daqueles apicultores com a mesma quantidade de colmeias, né? Com o mesmo material disponível. Eu queria um pouquinho da sua análise, Alex, da sua visão quanto ao tarifaço de Donald Trump. Você mencionou que é uma produção que tem um olhar muito específico da região asiática, que eles têm esse interesse de compra desse tipo de produto. E aí, claro, a gente está falando de um processo que está começando agora, esse incentivo, até a gente chegar nessa consolidação de mercado lá fora. Eu imagino que isso deva demorar um tempo. Mas, diante de todo o cenário que está colocado, como que isso pode impactar justamente na produção do própolis verde e também na própria produção dos apicultores, né? O mel também foi muito afetado por isso. É uma grande produção dos apicultores no Brasil inteiro, porque grande parte da produção de mel do país vai para os Estados Unidos. E agora, com esse tarifaço, a gente acredita que algumas influências negativas vão ocorrer aqui no mercado interno. Então, as federações de apicultores, principalmente a Federação daqui de Minas, a Codevasf e outros parceiros, estão tentando articular justamente medidas para mitigar um pouco esses impactos, como o fomento ao consumo do mel internamente, a inserção do mel nas compras governamentais, justamente para que grande parte desse mel não fique parado ou que diminua muito o preço da comercialização, né? Então, nesse momento também que a tendência é que a produção, o preço do mel caia, então, mais uma vez, a importância da diversificação da produção e a importância da produção de próprios é justamente mais uma alternativa de geração de renda, de comercialização dentro da agricultura. Considerando que, naturalmente, né, já ao longo de vários anos, o grande mercado da própolis verde são as regiões asiáticas, né? Então, esse tarifaço não deve interferir muito nesse mercado da própolis, mas do mel, certamente, ele deve ter bastante impacto. Alex, quais os próximos passos desse projeto e que tipo de apoio os apicultores ainda precisam para transformar esse potencial em uma realidade? Olha, quando nós começamos a atuar lá, nós fizemos um diagnóstico e percebemos que ainda o número de produtores é pequeno e a base produtiva, a quantidade de produção também é pequena. Então, além dessa atuação com consultores, com capacitações, justamente para trazer a tecnologia para o agricultor, nós estamos investindo também no aumento da base produtiva. Então, nós estamos disponibilizando materiais, como colmeias, materiais de produção, e estamos estruturando toda a cadeia, com unidades de extração,
container, a gente implanta aqui algumas unidades de extração de containers, equipamentos para processamento, para extração de mel. Então, não é só a consultoria, as capacitações que vão fazer com que isso deslanche, mas também os investimentos na base produtiva e viabilizando, então, que os apicultores possam crescer sua produção. Outra questão aliada a isso também é a pesquisa, né? Como eu falei, a UFVJM está junto, tem feito muitas pesquisas, né, desse própolis na região, demonstrando a qualidade desse produto, né? Então, essa questão da pesquisa também, demonstrando a relevância desse própolis, e talvez, quem sabe, descobrindo novas possibilidades, é o que é o futuro, é o que a gente vai fazer ao longo do tempo aí. Foi o chefe da Unidade de Desenvolvimento Territorial da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Alex Douglas Martins Demier. Alex, mais uma vez, obrigada por falar aqui com a gente na 98 News. Microfones sempre abertos para a gente poder falar em investimento que tem um retorno tão positivo aqui no nosso estado. Um bom dia para você. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de nós podermos divulgar esse trabalho tão importante para os apicultores da região. E também ficamos aqui à disposição de vocês para continuarmos aí a divulgar outros trabalhos